trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 418 – O Diabo Ressurge. Autor, Mindil. Tradutor, Blue Spark. Revisor, Luiz.xd. Agora, por causa do plano de Zal-Hai, a família não precisou temer a supressão da Igreja Radiante mais. Portanto, eles transferiram seu foco na direção dos magos negros e prosseguiram em lidar com aqueles que representam uma ameaça para a família. E Zal-Hai era sem dúvidas tal pessoa. Do ponto de vista da família, a força de Zal-Hai estava apenas no 7º ou 8º nível, ele não era uma ameaça nessa área. No entanto, a ideia que Zal-Hai forneceu à família foi tão eficaz que a família veio a temê-lo. Para Zal-Hai dar esse tipo de ideia significa que as capacidades de Zal-Hai são bastante altas. Se dar a oportunidade, talvez ele possa estabelecer sua própria grande família. Quando essa hora chegar, a família Calci teria um tempo difícil em conseguir os corações de todos os magos negros. Além disso, na sua opinião, o corpo de Zal-Hai tinha todas as condições requisitadas para construir uma família. Ele é jovem e sua força não é tão má. Ele tinha muitos bens para não se preocupar com dinheiro. Ele é esperto também. Todas essas combinações juntas eram bastante para a família Calci fazer um movimento contra ele. Phil não concordou com os métodos da família. Era porque a família tinha causado um grande dano a todos os magos negros e assegurou que eles não aumentassem em poder. Com somente a família enfrentando a Igreja Radiante, a profissão temia ser exterminada. Agora que a família está melhor, eles voltaram para suas ações anteriores novamente. Isso realmente era um comportamento míope. Smith não respondeu às palavras de Phil, mas com uma voz séria ele adicionou: o cérebro da família está começando a apodrecer novamente. Eles realmente querem ajudar a Igreja Radiante? Não, nós não podemos permitir isso. Neste momento, Phil se recuperou de seus pensamentos. Ele olhou para Smith e suspirou: mestre, eu temo que isso não seja fácil. Como nós protegeríamos Zal-Hai? A família vai enviar um 9º nível dessa vez. Não considere Zal-Hai. Mesmo o terceiro príncipe Charlie não poderia mobilizar casualmente um 9º nível. Embora Smith tenha um rosto calmo, os pensamentos em sua mente estavam continuamente girando. Ele estava tentando imaginar maneiras em vista de salvar Zal-Hai. Ele é uma bênção para todos os magos negros. Além disso, Smith queria preservar a missão da Liga dos Magos Negros. Estar lá para os magos negros, mas não os controlar. Eles precisam fazer a Liga manter sua administração livre. Era precisamente devido à família ter se tornado rigorosa na sua administração dos magos negros, que eles matavam aqueles que eram desobedientes. Quando aquela hora chegar, magos negros ainda respeitariam a família, mas não por causa da reverência, mas por causa do medo. Então, quando a Liga dos Magos Negros se estabeleceu, a família apenas apoiou o lado e não pisou para governá-la diretamente. A família sabia que magos negros eram muito pouco cooperativos. A prática atual da família era muito errada. Se suas ações fizerem os magos negros reter a sua contribuição, isso não seria muito bom para a situação geral de todos os magos negros. Somente tornaria mais fácil para a Igreja Radiante lidar com a família Calci, bem como lentamente exterminar os magos negros deste mundo. O conselho que Zal-Hai ofereceu, fazendo magos negros proliferarem no Império Rosen, requisitou tempo. Para uma criança estudar, se tornar talentosa e assumir uma posição responsável, levaria pelo menos 20 anos. Quem sabe o que acontece em 20 anos? Se o Império Rosen sentir que os magos negros estavam aumentando sua força rápido demais, então eles começariam a suprimi-los. Acrescentando que, além da ameaça da Igreja Radiante, o problema da família Calci seria grande. Portanto, a Liga dos Magos Negros não podia ser dissolvida. Zal-Hai não podia morrer, ele deve viver, senão a vontade dos magos negros vai murchar. Então a Liga dos Magos Negros somente existiria no nome. Porém, proteger Zal-Hai não era fácil, a família estava determinada a lidar com Zal-Hai desta vez. E pelo que Smith entendeu da disposição de Zal-Hai, ele não faria nenhum compromisso, isso levaria o assunto para um resultado ruim. Mas neste momento, o diabo de repente ressurgiu no interior da cabeça de Smith, ele começou a ocupar sua mente, além disso, seu controle ficou cada vez maior. Esse diabo, é claro, era a ideia que estava fermentando dentro da mente de Smith nesses últimos dias, a ideia de casar Megan com Zal-Hai.
Essa ideia existiu nos pensamentos internos de Smith por um longo tempo, mas ele não teve coragem para prosseguir com isso. Esperar proteger Zalrai não era fácil, mas se Zalrai casasse com Megan, então ele se tornaria uma pessoa da família Calci. Dessa maneira, a família não seria capaz de agir contra ele. Após uma análise mais profunda, essa realmente era a melhor maneira para evitar o conflito com Zalrai. O pensamento estava ficando cada vez mais intenso, ao ponto onde Smith não podia resistir mais. Vendo a mudança de expressão de Smith, como se ele tivesse estado convencido de uma solução, Phil perguntou: "O Lorde da cidade encontrou uma maneira?" Smith se virou para Phil e assentiu: "Eu tenho uma, mas precisa do consentimento de uma pessoa para funcionar. Se ela não concordar, então vai ser inútil." Phil estava confuso enquanto ele encarava Smith. Quem é esse? É o jovem mestre mais velho? Mas o jovem mestre mais velho não concordou com a ação da família. Smith balançou sua cabeça e disse: "Não é o irmão mais velho, é a Megan." Quando Phil ouviu as palavras de Smith, ele imediatamente entendeu a ideia. Sua expressão não pôde deixar de mudar. Já que ele esteve com Smith por um longo tempo, ele também assistiu Megan crescer. Para Phil, a princesa da flor de ameixa era como sua própria neta. Quando ele ouviu Smith, ele a princípio não gostou. No entanto, ele também era uma pessoa que poderia ver o quadro maior. Vendo-o meditar em suas palavras, Smith olhou para Phil. Ele sabia como Phil se sentiu por Megan, então ele acrescentou: "Megan me disse alguns dias atrás que ela não quer apenas comer, dormir e esperar a morte. Ela queria fazer algo para a família e não queria se casar com outro nobre que somente sabe como comer e brincar. Mas se nós casarmos ela com aqueles sucessores legítimos de outras famílias nobres, eu temo que ela iria ser intimidada. Nós a protegemos tanto na sua vida que agora ela está entediada com a sua vida." O tio também conheceu Zalrai. Aquele jovem é muito bom. Embora ele já tenha 2 noivas, você pode ver claramente que suas atitudes em direção uma a outra é muito bom. Essas são grandes notícias para Megan. E mais importante, Zalrai é muito forte. Mesmo se sua força ficar ainda maior que a nossa no futuro, nós temos Megan do seu lado para vigiá-lo. O que você acha? Phil ainda estava ouvindo as palavras de Smith. Pelo que Phil ouviu, Smith não deveria ter pensado nesse assunto por apenas 1 ou 2 dias. Parece que ele já pensou nisso completamente. A impressão de Phil sobre Zalrai também é muito boa. Ele era discreto, pé no chão, e alguém que sabia o que era a coisa certa a se fazer. Embora suas origens sejam misteriosas, era indiscutível que seu futuro era ilimitado. Se Megan se casasse com Zalrai, isso estaria bem também. Contudo, Phil ainda disse: "O que nós achamos não é importante, somente a opinião de Megan nesse assunto pode ser colocada em consideração. Se Megan discordar, então eu não vou fazer Zalrai se casar com ela." Assim que Smith ouviu Phil, ele sabia que seu caseiro já tinha concordado. Mas como Phil disse, tudo dependeria de Megan. Se ela concordar, então todo o resto seria muito fácil de cuidar. Se ela não concordar, então eles não a forçariam. Smith era, depois de tudo, muito protetor com sua filha. Smith assentiu e disse: "Tio Phil pode ficar tranquilo, se Megan discordar, então nós encontraremos outra solução. Mas eu acho que nós deveríamos achar outra pessoa para perguntar para ela. Eu temo que ela não seria capaz de discordar se você ou eu perguntar. A pele daquela garota é muito fina." Phil sorriu fracamente e disse: "Oh, o tempo realmente passa rápido." Num piscar de olhos, Megan chegou na idade de casar. Lorde da cidade, eu acho que você deveria discutir isso com a madame. Ela seria a melhor pessoa para perguntar esse assunto." Smith assentiu: "Certo, então eu devo ir falar com a esposa imediatamente. Eu devo deixar isso claro para ela primeiro, senão ela não concordaria." Então ele correu. Phil balançou sua cabeça e seguiu logo atrás. A esposa de Smith também era bastante influente, por causa da regra da família de não casar seus filhos por benefícios. Naturalmente as esposas da família também detinham um alto status. No entanto, mesmo que a esposa de Smith detenha algum poder, ela sempre esteve apoiando Smith desde que os dois se casaram. Ela nunca interveio nos assuntos da família. Quando ela estava em casa, ela apenas criou algumas flores e plantas. E desde que ela também era um mestre de poção,
ela gastou a maioria do seu tempo pesquisando a criação de poções. Isso deixou ela bastante distante aos assuntos da família. Mas por causa disso, Smith segurou muita afeição com relação à sua esposa. Seus sentimentos um pelo outro nunca mudaram depois de dezenas de anos estando juntos. Smith também não teve nenhum outro amor, a afeição que os dois tinham um pelo outro era o desejo de todos ao seu redor. Quando Smith foi ao pátio onde ele viveu, ele não encontrou sua esposa. Logo, ele foi para o jardim medicinal de sua esposa. Aqui era onde ela pesquisou medicina, assim como preparou medicamentos para o seu marido. Pessoas comuns não eram permitidas aqui, mesmo servos, essa era a ordem pessoal da madame. Após chegar no jardim medicinal, Smith viu sua esposa regando algumas ervas. A madame estava usando vestes de algodão, ela segurava um regador em uma mão e estava cuidadosamente derramando água nas plantas. Ela parecia muito diligente e charmosa, Smith apenas ficou ali por um tempo. Depois de um tempo, a água dentro do regador foi usada. Quando ela levantou a cabeça e viu Smith parado ali, ela não conseguiu deixar de sorrir. Ela olhou para o seu marido e disse: "Querido, o que você está fazendo aqui? Existe algo que você precisa de mim?" Smith se recuperou enquanto ele rapidamente assentia: Eu tenho um assunto importante para discutir com você. Vamos voltar ao pátio primeiro." Vendo seu marido parecer tão sério, a madame assentiu gentilmente. Então ela baixou o regador e caminhou com Smith para o seu pátio. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.